Pai do Senhor Jesus, a toda a igreja, a todos os irmãos, graças a Deus, mais um dia nós batalhamos, vencemos, estamos esperançosos, alegres, e eu quero compartilhar com os irmãos um texto, um capítulo que fala muito, eu leio muito ele, gosto muito dele, é o capítulo da fé. Hebreus capítulo 11, nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. E eu acho interessante, não sei quem escreveu a carta aos Hebreus, nos dizem que foi Paulo, foi Apolo, tem algumas outras pessoas que acham que foram outros apóstolos, mas não importa. Só sei que quem escreveu essa carta, ele é um grande pedagogo, ele tem realmente uma didática muito interessante e ele, como todo bom professor, ele sempre tem uma tese e a primeira coisa que ele faz é definir, né, a sua tese. Então ele vai estar falando sobre fé, no capítulo 11 ele vai falar sobre fé, então a primeira ele já começa com a definição de fé. Eu quero ler o capítulo 1, o verso 1 do capítulo 11, e depois eu quero ler o verso 6, depois nós vamos discorrer sobre alguns versículos, que ele é muito interessante para a nossa fé. Ele começa mostrando assim, fazendo a definição do que ele está falando, da fé. Então ele fala, ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então ele está dizendo que a fé é você acreditar que se você vai receber, mesmo aquilo que você não consegue ver, aquilo que está além do seu alcance, que está fora do tangível. Então a fé, ela transcende, né? Ela vai além daquilo que os olhos possam ver. Então é interessante que ele já começa definindo isso. E aqui no verso 6 ele mostra que em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele existe, que é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Aí ele fala, olha, não há outro meio de relacionar com o Criador, com Deus, sem fé. O meio de nós aproximarmos de Deus, nós relacionarmos com Deus, é crer, é acreditar que Ele existe, que Ele é real, que Ele é vivo, que é poderoso e que Ele é um Deus abençoador. Que Ele é um Deus que julga com equidade, Ele dá sempre a cada um aquilo que é de direito. Embora nós não temos direito com a questão da salvação, mas assim, aquilo que nós fazemos, por fé, nós recebemos. É isso que eu quero dizer. Então, ele começa mostrando isso, definindo a fé e mostrando que é o meio de relacionarmos com Deus, né? Aí depois ele vai mostrar, ele vai provar essa tese dele, ele vai provar que isso funciona. Isso não é apenas uma mera filosofia, um discurso vazio, mas que isso funciona. E para isso ele começa a mostrar o verso 2, ele mostra, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Então ele começa lá de trás, mostra lá da antiguidade, como ele vai trabalhar também o restante do capítulo para provar a sua tese, né? Para provar que o que ele está afirmando é real, apesar de você não ver, mas é muito substancial. Isso que é importante você perceber nisso. Então ele mostra que os antigos receberam um testemunho por essa fé. No verso 3 ele coloca, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Em outras tradições, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente,
que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o mundo não foi criado por um acaso. O mundo não foi criado aí com uma panela de pressão, cozinhando uma sopa cósmica, e de repente ela bum, explode e tudo se começa a funcionar. Não, há uma criação. É um criador, há um Deus criador, há um ser por trás de toda essa complexidade de universo, de tudo que a gente vê, das galáxias, da Terra e até a própria Terra, como funciona todas as coisas. Tudo teve um criador, tudo teve um princípio. É como se Deus, na sua eternidade, ele criasse um parênteses nessa eternidade e criasse o tempo, criasse esse Cronos, e todas as coisas vieram a existir. O capítulo 1 de Gênesis fala isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então só esse versículo aí já mostra que num princípio foi Deus o Criador. Ele é o Senhor de tudo, Criador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Por isso Deus não existe, Ele é. Porque Ele é antes das coisas que existem. E ele continua também falando, isso que é interessante, porque ele está tirando a fé aqui do campo da superstição, do misticismo, da religiosidade. Porque ele coloca assim uma fé, não é uma fé na fé. Não é fé em alguma coisa, em algum artifício, em alguma mandinga, mas é uma fé no caráter de Deus. Não é fé na fé. Simplesmente acreditar em um copo d'água, em um sal grosso, em uma florzinha ungida, ou um olhinho lá de Israel, um pouquinho de poeira santa lá da terra prometida. Tem gente que está usando isso até em bitoneiro para construir casa, traz um pozinho de terra lá de Israel e bota assim. Isso é uma fé supersticiosa. Essa fé não produz nada. Essa fé só produz engano, só produz decepção, só produz frustração no meio do povo de Deus. Agora, o que o autor está dizendo é que a nossa fé não pode ser uma fé relativa, tem que ser uma fé num Deus absoluto, num Deus criador de todas as coisas. Então, tudo que há, tudo que tem aparência hoje veio das mãos dele, veio do poder dele, da ordem que ele deu na criação, que haja todas as coisas. Foi assim que ele criou tudo, com o poder da sua palavra. Então isso aqui, cara, queridos irmãos, é muito importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, que nós estamos precisando muito de fé. Mas uma fé num Deus verdadeiro. Uma fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Essas promessas que nos arremetem, não é só para uma vitória circunstancial, mas nos arremete para uma eternidade. Não importa o que nós vamos passar aqui. Eu acho interessante que ele vai discorrendo aqui, ele começa a usar os personagens lá do Velho Testamento. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente que Caim. Por meio da fé, ele foi conhecido como justo no mundo em que Deus aprovou sua oferta. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é muito eloquente. Então, fé, ele acreditou numa promessa. E ele continua usando para provar que essa tese dele, essa fé no invisível, que não é uma coisa, que é uma coisa real, que não é uma superstição, que é algo que tem toda uma relevância em toda a história, não só da criação, do universo, de tudo que você vê, mas com a história do povo, principalmente que ele estava escrevendo para os hebreus, com toda a história do povo hebreu desde a chamada de Abraão. Isso aqui é importante nós entendermos. Aí ele continua. Eu acho interessante é que a fé verdadeira, ela surge numa experiência com Deus, num relacionamento com Deus. Isso não é de um dia para o outro. Então a fé ela é trazida ao nosso coração. Nós temos uma fé natural, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós cremos em Deus e acreditamos nele, aceitando como Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé é uma fé salvadora, ela nos salva. Agora nós precisamos, num relacionamento, nós cremos que ele existe, que é o nosso galardoador, que é o nosso Salvador. Então essa fé tende a crescer dentro de nós com as experiências que nós vamos tendo no nosso dia a dia,
através das respostas que nós vamos tendo das nossas orações e do nosso relacionamento com Deus. O nosso amor por Ele vai crescendo à medida que nós vamos conhecendo Ele na prática da adoração diária do dia a dia. Outro dia o pastor Lorival esteve aqui na igreja da Lapa. Eu achei interessante que ele usou o tempo que ele teve lá falando de testemunho de fé. Ele contou vários testemunhos de orações que ele fez, de coisas que ele orou e pediu a Deus, que pessoas que foram curadas pela a oração que ele fez. Inclusive, eu tenho um testemunho desse, que ele orou pela minha filha, ela ficou curada, a Bruna, nunca mais teve um problema, e eu ainda não era crente. Isso foi também uma das coisas que contribuiu para que eu estivesse hoje também no Evangelho, estar aqui pregando a palavra. E o pastor Lorival tem apenas 50 e poucos anos de história com Deus. E essa história gerou nele uma fé, uma experiência, algo que ele pode afirmar para as pessoas que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel, que pode confiar. Agora o escritor aqui não está falando de 50 anos de caminhada, de experiência, ele está falando de quase mais de 3 mil anos de história. Desde da criação do mundo para cá, ele vem falando assim, a maneira como Deus chamou Abraão pela fé, ele largou a casa, largou tudo, e sem saber para onde ir, mas crendo numa promessa, habitou em terra estranha, morando em tenda. Então isso aqui é maravilhoso. Então assim, nós temos as nossas experiências, a partir do momento que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos adquirindo essas experiências e vai solidificando a fé dentro de nós. Então o que ele está dizendo é que, olha, eu provo para vocês que isso é real. E ele vai mostrando a fé desses homens, né? De Abraão, de Isaac. Abraão pela fé ofereceu Isaac em sacrifício. E assim por diante, nós vemos em todo. Moisés pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Recusou participar de todos os tesouros e as glórias do Egito para padecer com o seu povo, porque pela fé ele viu o invisível, ele viu a eternidade, ele viu uma melhor ressurreição, algo melhor no futuro. Porque ele entendeu que ele fazia parte desse povo, dessa promessa. Então ele abandonou tudo, todas as glórias do mundo. Isso tudo foi por uma fé que internalizou no seu coração, né? E ele continua dizendo o seguinte, eu não vou discorrer com todos os versículos, porque senão vai tomar muito tempo, apesar de que eu vou estender um pouquinho hoje na mensagem. Ele continua que essas pessoas, todas elas, eles não alcançaram a promessa. Tiveram muita fé, mas ainda não alcançaram a promessa, né? E nós podemos ver aqui do verso, eu quero ler ainda um pouco do verso 29 a seguir. Fala assim, pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessar, morreram afogados. Pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias, né? Também foi mediante a fé que a meretriz Raabe, por haver escondido, né, espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jeté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, isso aqui que é interessante, meus queridos, olha para você ver, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em retirada os exércitos estrangeiros. Aleluia!
Podia até dizer assim, uau, isso funciona mesmo. Graças a Deus, que maravilha. Nós temos um Deus todo-poderoso, então ninguém mais pode conosco. Nós somos mais que vencedores, então não há nada que possa parar diante de nós. Nós não vamos sofrer nenhuma derrota. Mas aqui ele dá uma pausa e ele faz uma virada de 180 graus. Você vê do verso 35 a de seguir, ele começa a mudar a história, não a fé, a mesma fé, mas num contexto diferente de pessoas que tiveram resposta diferente na vida dele. Até aqui todos conquistaram, todos foram vitoriosos, humanamente olhando. Todos eles venceram as batalhas, conquistaram, da fraqueza tiraram forças, venceram, apagaram a fúria do fogo, desbarataram os exércitos inimigos. Então, maravilha. E é verdade, é uma grande verdade. Né? Então nós sabemos que nós temos um Deus que está conosco, que é o nosso braço forte, o nosso Deus todo-poderoso. Mas essa mesma fé, agora ele começa a trabalhar ela do outro lado da moeda. Veja do verso 35 a seguir. Fala assim: algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos pela fé de volta à vida. Uns foram martirizados, não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Verso 36: muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres. Verso 37, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada, andaram sem rumo, errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais esse mundo não era digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Está entendendo, querido? Pela mesma fé. A fé não é diferente, a fé é a mesma fé. Pela mesma fé que conquistaram, que tiveram um sucesso, que botaram em fuga os exércitos inimigos, que da fraqueza tiraram força. Por essa mesma fé, eles foram tentados, humilhados, errantes, mortos, cerrados ao meio. Por isso que a fé ela não pode ser uma fé supersticiosa. Por isso que ela não pode ser uma fé no tangível, naquilo que nossos olhos podem ver e contemplar, ou uma fé naquilo que o nosso coração deseja. Uma fé voltada para as nossas necessidades. Uma fé voltada para as nossas circunstâncias. Mas tem que ser uma fé que acredita no poder de Deus, no caráter de Deus, no propósito eterno do nosso Deus. Só assim nós não vamos ficar frustrados. E só assim nós não vamos ter medo de temer quem quer que seja. Só assim nós não vamos nos ceder à corrupção deste mundo, aos governos corruptos, às nações corruptas, ou também ao pecado que de perto nos rodeia. Nada vai nos embaraçar. Hoje o contexto parece um pouco diferente. Nós temos uma teologia de prosperidade, de confissão positiva, que parece mutilar as páginas da Bíblia. Parece que reescrever uma nova escritura para adaptar essa teologia doente, esse lixo teológico americano que veio para o Brasil. Então nós precisamos, ó Deus, olhar para isso, irmãos, pelo menos nos momentos difíceis que nós estamos, e agigantar na nossa fé, de maneira que o nosso testemunho também
possa ser visto pelas pessoas. Que um dia também nós vamos partir, se Jesus não voltar logo. E o nosso legado possa ficar assim como ficou o legado desses grandes homens. Que na verdade não eram super crentes. Não eram pessoas, homens de 6 milhões de dólares. Eram seres humanos, cheios de fraquezas, cheios de falhas, carne e osso como nós somos, sangue. Tinha uma natureza, tinha emoções, tinha suas fragilidades. Se você olhar para a história, quantos deles passaram por um momento de depressão, como Elias dentro de uma caverna, quantas experiências ele teve com Deus. Há momentos que nós vamos passar por algum momento de depressão, mas Deus está conosco, porque Ele tem um propósito eterno. Essa fé, ela não olha só as circunstâncias. Essa fé olha para um Deus que te formou, que te criou, e que te conhece, que sabe do seu coração, sabe do seu desejo, sabe das suas intenções, sabe da sua fidelidade, do seu amor por Ele. Então isso aqui que eu quero enfatizar nessa noite aqui, falando com os irmãos, para que os irmãos não deixem levar por nada, a não ser pela palavra de Deus, saber que não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, não importa a dificuldade que nós estamos vivendo, não importa o que nós estamos enfrentando, nós estamos debaixo das potentes mãos de Deus. E Ele conhece você desde antes de você ser formado no ventre. O salmista Davi, ele fala no Salmo 139 que de modo tão terrível e maravilhoso fui formado. Ele fala assim que antes que nenhum dos seus ossos ainda tinha sido formado, Deus já o conhecia. Oh, aleluia. Isso é maravilhoso, querido. O que Deus tem para você e para nós, para aqueles que creem nele, para aqueles que se rendem a Ele, para aqueles que entendem o seu propósito e dispõem o coração a viver esse propósito dentro dessa integralidade. Nós sabemos que Ele não nos gerou para viver apenas uma existência aqui na Terra de 100 anos, 90 anos, 60 anos, não importa o quanto nós vivemos aqui. Mas Ele nos criou para viver eternamente. E Ele quer que nós recebamos essa salvação em Cristo para que tenhamos essa eternidade com Ele. Então não importa, essas pessoas aqui, que são esses heróis da fé que nós chamamos, eles entenderam isso, eles visualizaram a eternidade. Por isso eles não tinham as suas vidas como preciosas, assim como os apóstolos também não tiveram. Por isso eles abandonaram tudo, por isso eles não se misturaram com o mundo. Por isso eles não se corromperam, não aceitavam a parceria com as religiões falsas, como nós estamos aceitando hoje. Nós estamos vivendo um ecumenismo, nós estamos vivendo, parece que o mundo está sendo preparado para o anticristo reinar, a unificação das religiões. Tudo parece bonito demais. Mas a palavra de Deus nos chama para uma realidade de exercer uma fé num Deus vivo, verdadeiro, único, criador de todas as coisas, inclusive que nos criou, que nos ama e que o propósito dele não é frustrado, que vale a pena nós sofrermos tudo que tivermos a sofrer por fé e amor a esse Deus, e entendendo que nós temos uma eternidade. A nossa história não termina com a morte, o sofrimento não nos vai tirar isso. Desculpe, mas eu me emociono toda vez que eu leio esse capítulo, esse texto. E para finalizar, eu quero ler alguns 3 versículos no capítulo 12. Ele fala assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com paciência a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, por causa do júbilo, da alegria, do gozo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si próprio, para que não vos desanimeis, né? Oh, maravilha. Então ele, no capítulo 12, ele entra e fala assim: agora a parada é conosco, com vocês. E nós possamos tomar isso para nós nos dias de hoje. 3 coisas fundamentais a gente vê aqui. Primeiro, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas aqui, muita gente fala que é as pessoas que estão à nossa volta. Não, é eles, nós temos que testemunhar para eles, sim. Mas a testemunha que ele está falando é a fé dessas pessoas, a maneira íntegra e digna como eles viveram. Elas argumentam contra nós hoje. Então nós temos que entender isso, nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunha. Toda a fé desses grandes personagens, até João Batista, Jesus, os apóstolos. Hoje nós fomos escrever esse capítulo, caberia muito mais gente dentro desse capítulo aqui hoje. E a outra coisa é desembaraçar de tudo que nos atrapalha. Tem muita coisa, mano, que ele fala assim, e do pecado, quer dizer, o que nos atrapalha? Tem coisa que às vezes não é pecado, mas nos embaraça. Isso nós podemos classificar de várias formas, até o nosso trabalho. Às vezes, muitas vezes, ele torna um empecilho. Nós temos nossas necessidades, é claro, mas nós não podemos deixar que nós precisamos ter um equilíbrio entre o trabalhar e realizar a obra do Senhor. E não deixar que nada nos impeça de correr essa carreira que foi proposta. Jesus, ele propôs na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado e ele propôs uma vida nova em santidade, no Espírito, para que nós possamos caminhar firme, de cabeça levantada, destemido, rumo à glória celestial. E o pecado que tão de perto nos rodeia, né? E quantas pessoas têm caído hoje, né, por uma aventura? Nós temos visto aí hoje, infelizmente, quantos líderes, pastores que a gente tinha como pastor consagrado, grandes pregadores, que cederam a pecado, largaram as esposas por uma aventura, por um prazer momentâneo, do qual hoje estão talvez amargamente arrependidos, perderam a credibilidade. Então nós precisamos olhar para isso, e para que aí a gente não caia, nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo. Fazer como Pedro. Mesmo essas pessoas que caíram, nós também estamos sujeitos a cair. Pedro, ele olhou para Jesus, ele chorou os seus pecados olhando para Jesus. Ele recebeu lugar de volta no reino, no ministério. E ele foi fortalecido na sua fé, na sua caminhada. E entender que Jesus é o maior exemplo de tudo. O nosso exemplo, nossos pastores, como o pastor Clarimundo, que nós temos em grande estima, que é o líder maior do nosso ministério. Aqui no nosso campo nós temos o nosso amado pastor Lorival, que é o líder do campo aqui em Pirenópolis. Como eu já mencionei antes na pregação, já há uns 50 anos ele está aqui batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, e louvado seja Deus pela vida do pastor. Agora, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele sofreu todas as coisas, todos os escárnios, todas as humilhações, e foi até o Calvário, porque ele veio cumprir o propósito que Deus propôs para a vida dele. Ele foi até o fim, ele foi até a cruz, ele entregou a sua vida por nós. Então agora ele nos chama para dar continuidade nesse propósito até a vinda dele, para que nós possamos agregar o maior número de pessoas possível nesse reino. Porque o reino de Deus ele não é estabelecido ainda na terra.
Eu acho que a igreja está meio confundida nessa questão aí. Estão lutando, batalhando, tentando candidatar. E eu não estou dizendo que isso seja pecado, não. Mas eu vejo isso como prejuízo, como perda de tempo. Porque não é pela política que nós vamos estabelecer o reino, nós não vamos adquirir, por mais que nós adquirimos direito constituído aqui pelas leis, o nosso reino não é daqui. O reino de Deus hoje, ele se manifesta em nós. A igreja hoje ela é essa manifestação do reino de Deus. Porque onde estiver um crente fiel, ali está o reino de Deus. A manifestação desse reino. Ele tem que se manifestar para revelar o Cristo verdadeiro para as pessoas. Porque do contrário, nós não passamos de mais uma religião como está sendo hoje. Os evangélicos estão sendo criticados, zombados, porque nós estamos agindo como meros religiosos. Nós não estamos exercendo a nossa fé no Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Nós temos medo de tudo, temos medo de morrer, temos medo de perder todos os nossos bens, todas as nossas coisas. Aqui fala que eles todos tiveram seus bens espoliados, perderam suas vidas, por amor a essa palavra, por amor a esse propósito, porque eles entenderam que nada era maior do que isso. Então hoje também eu volto a dizer aqui, mano, se a grande comissão de Jesus lá na cruz ela não tiver importância para nós, se nós não entendermos isso como algo fundamental na nossa vida, como prioridade, tudo que nós fizermos para Deus também não vai ter importância nenhuma para Ele. Então eu deixo essa palavra para que nós possamos refletir, enfrentar o que vier, com cuidado, no momento que nós estamos vivendo, sim, com sabedoria, mas com fé. Nós estamos guardados pelas potentes mãos de Deus. Nós não estamos guiados pelo acaso, pela circunstância, pelo destino. Não é esse coronavírus aí que vai determinar o nosso futuro, mas é a promessa e a palavra do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe em nome de Jesus.